Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está vivendo um período sem Espírito Santo. A doutrina dos nicolaítas, que invade a igreja de Pérgamo, vai chegar agora na nossa geração com mais clareza. Nós conhecemos essa doutrina como sociedades secretas. Lá estava muito bem oculto, estava muito bem escondido. Hoje nem tanto. Mas a preocupação nossa é que quando o João está identificando a raça de víboras, o João vai dizer assim: olha, vocês vieram aqui para o batismo do arrependimento, vocês fizeram bem, mas não basta se batizar aqui nas águas, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E saibam de uma coisa: depois de mim vem alguém de quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo chega aqui na nossa geração como uma animação especial para o culto. Não é não, meu irmão. Não é não. O João está se dirigindo a uma raça de víboras, descendência da serpente. Então ele está dizendo para eles: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqueles que se arrependerem e produzirem frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus também vai batizar com fogo aqueles que continuarem no ocultismo. Jesus vai passar por uma experiência pessoal muito parecida. O Satanás vai levar Jesus a um lugar bem alto e a Bíblia diz que dali vai mostrar a Jesus a glória do mundo. E faz uma proposta para ele: tudo isso é seu, se prostrado você me adorar. Querido, pensa bem, o que no mundo, criado por Jesus, poderia seduzir Jesus? Você não encontra. Não tem nada no mundo que pudesse seduzir Jesus. Que glória é essa, então, que o Satanás está mostrando para Jesus? Satanás está mostrando para Jesus adoradores. Adoradores. E está dizendo: todos esses são seus, se prostrado você me adorar. Jesus, pensa bem, você lá na cruz do Calvário, você vai ter junto com você um João e 3 Marias. Olha a oportunidade que eu estou te dando de fazer uma salvação muito maior. Uma salvação sem Deus, sem o Pai. Eu e você fazendo aqui um acordo, nós vamos fazer uma obra muito maior. Não é? Não é assim que funciona? Igrejas lotadas, igrejas cheias e cheias de paganismo. Jesus falou para ele: olha, negativo. Não tem acordo entre a gente, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás louvor. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Isso entra na igreja em Pérgamo. Pérgamo tem uma vida curta no tempo, mas ela tem uma vida longa pelas marcas que ela vai deixar. Quando nós chegamos em Tiatira, Tiatira está recebendo toda essa herança de Pérgamo. Uma igreja agora corrompida por doutrinas de ocultismo. Agora, ela não está toda reprovada. Por que ela não está toda reprovada? Porque Deus tem os seus verdadeiros adoradores. Porque se Deus não tem os seus verdadeiros adoradores, o projeto falhou. Jesus não pode ver a obra das suas mãos e se alegrar. Então, embora a imagem seja da igreja estatal, existem ali pessoas verdadeiros adoradores. O nosso texto está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
Como é que a idolatria entra na igreja? Entra através de Pérgamo. E agora quem que vai convencer essas pessoas de que aquela coisa que entra na igreja de Pérgamo é de Deus? A analogia é feita com Jezabel. A analogia é feita com Jezabel. A analogia de Jezabel, ela fala muito conosco. Por quê? Jezabel ela vai viver na época dos reis. E Jezabel, ela é sidônia, ela não é israelita, e ela vai se casar com Acabe, um dos reis do Reino do Norte. E o Acabe, certa vez, ele está querendo obter para si uma vinha de um certo Nabote, que tem uma vinha colada lá no palácio dele. E ele chama o Nabote para fazer, então, a troca da vinha. Ele propõe para o Nabote trocar a vinha por outra, trocar a vinha por uma horticultura, ou vender por dinheiro que ele pagaria. Qualquer coisa que ele quisesse. Se ele achasse que estava muito barato, ele podia dobrar o preço, pedir o preço que ele achasse melhor. E o Nabote vai lhe dizer, olha, longe de mim que eu lhe dê, ou que eu lhe venda, ou que eu lhe passe a herança dos meus pais. Um grande amigo, um amigo zeloso da nossa alminha, ele certa vez estava me dizendo que algumas pessoas são conhecidas como o João da padaria, o Joaquim da farmácia, o José do posto de gasolina. Mas o Nabote, como é que ele era conhecido? O Nabote da vinha. Se a gente quiser melhorar isso, o Nabote da herança. Aquele que não abre mão da herança. Esse é o Nabote. O Acabe não tem sucesso na negociação dele com o Nabote, então ele volta para casa triste e abatido. E quando ele vai conversar com Jezabel, a sua esposa, ela vai aconselhar então o Acabe. Ele falou, você não se comporta como rei. Um rei, ele não pede, um rei, ele exige. Um rei não pede, um rei manda. E ela então vai tomar as providências. Ela vai chamar algumas pessoas e vai dizer o seguinte, quando alguém é acusado de blasfêmia, quando alguém é acusado de heresia, ele tem a condenação capital, ele é condenado à morte. E os seus bens podem então ser confiscados pela coroa, pelo rei. Então a Jezabel ela vai conseguir pessoas que acusem o Nabote de blasfêmia. E vai acontecer do jeito que ela falou. Ela vai acusar o Nabote de blasfêmia, ele será apedrejado, será morto. Isso não é problema para quem crê na ressurreição. Mas essa é a Jezabel. Essa é a Jezabel. Quando isso chega ao conhecimento do profeta Elias, o profeta Elias vai dizer que a Jezabel não vai ficar impune. Essa maldade dela será punida. E que depois de morta, os cachorros, os lobos do campo comeriam o seu corpo. E aí então, depois que isso acontece, depois que a Jezabel morre, alguns serviçais vão lá buscar o corpo dela para enterrar. E eles voltam com a seguinte notícia, nós não encontramos o corpo. Nós encontramos apenas o crânio, as mãos e os pés. Profético. Porque o crânio, as mãos e os pés vai fazer um corpo Frankenstein para Jesus Cristo lá em Tiatira. A igreja não é o corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja fiel é o corpo de Cristo. Mas tem uma igreja paralela agora, que nasce ali em Pérgamo, e ela tem o crânio da Jezabel, as mãos da Jezabel, tudo que ela realiza, a obra dela, mãos, é da Jezabel. E o caminhar dela é o caminhar da Jezabel. Tem uma igreja agora existindo assim. Que coisa triste. Fala muito para nós. Por quê? A Bíblia diz para nós que a Jezabel, ela, além de ser muito má, ela vai ensinar o povo de Deus a se prostituírem com a idolatria. Com a idolatria. Então, queridos, a gente vê um momento na história da igreja
que quando o Espírito Santo não fala, acabou o vinho, o Espírito Santo não opera, a igreja então ela é regida por tradições, ela é regida por dogmas. Olha, eu não estou falando da igreja mais antiga da terra, não. Estou falando de qualquer igreja que é governada por dogmas. Você sabe o que é um dogma? Dogma é uma coisa que se decreta e não se discute. Se a sua igreja ela é protestante e a sua igreja ela tem normas que não pode se discutir, é dogma. E quando o Espírito Santo não opera, a igreja ela vai viver de tradições e de dogmas. Esses dogmas, muitas vezes, eles poderão vir do ocultismo, das sociedades secretas, e podem vir por conselho de uma mulher que se diz profetiza, mas não é. Antes, pelo contrário, ela engana. Ela engana. A preocupação de Jesus com os discípulos, logo no capítulo 24 de Mateus, os discípulos estão ansiosos com algumas respostas sobre a volta de Jesus, sobre a destruição de Jerusalém, sobre algumas coisas, e Jesus vai dizer para eles que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. O Paulo vai chegar lá conversando com os seus discípulos em Tessalonicenses, ele vai dizer, não vos enganeis. Não vos enganeis. Vocês precisam estar atentos àquilo que é profético. Se vier alguém contando outra história, seja por carta, seja por mensagem, seja falando que eu mandei falar, ou que algum dos apóstolos mandou falar, não vos engane. Não permitam ser enganados. Vocês conhecem bem as coisas. Tem vinho, o Espírito Santo opera, confia na direção, no governo do Espírito Santo. Lá no Apocalipse tem um texto que diz que alguns dias serão abreviados, porque a obra de engano ela é tão intensa e tão poderosa que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, todos seriam enganados. Engano. Engano e mentira anda lado a lado. Engano é resultado da operação da serpente. Irmãos, o diabo, ele, no Velho Testamento, ele quase não aparece. Ele não tem nenhuma manifestação, ele não tem nada. Mas quando ele vem para o Novo Testamento, ele tem uma ação vigorosa. Vigorosa. Isso acontece por quê? Porque existe uma profecia de globalismo, que você vai ver lá no livro do Gênesis, quando os homens resolvem construir uma torre que lhe servisse de guia, porque Deus deu uma mensagem para eles: espalha e povoa a terra. E alguém falou assim: espalhar que nada, vamos ficar todo mundo quietinho aqui, vamos nos unir aqui e vamos construir uma torre bem alta, porque se Deus resolver fazer outro dilúvio, à medida que as águas forem subindo, nós vamos subindo a torre. Deus não terá poder contra nós. De Deus não se zomba. Não adianta a pessoa maquinar que está bem, que tem esconderijo, que tem lugar de fuga, porque não tem. Então, essa proposta de globalização, ela não é nova. Ela vem lá do livro do Gênesis. Quando você chega no Império Romano, o Império Romano é a última fase da estátua do Nabucodonosor. Então, Paulo vai chamar de plenitude dos tempos. E chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por que plenitude dos tempos? A língua era muito fácil. Falava-se o grego, a maioria das pessoas falava, e mesmo que a pessoa não falasse fluentemente, ele entendia. Havia uma cultura que todas as estradas levam a Roma. Então, a malha rodoviária estava muito boa, muito bem feita, tanto por via terrestre quanto por via marítima. Os homens se deslocavam com muita facilidade. O comércio era intenso, era muito fácil haver o quê? Globalização. Plenitude dos tempos. Jesus nasce nessa época e parece que Jesus vem atrapalhar um projeto. Jesus vem atrapalhar um projeto.
Ele nasce no momento em que tudo está perfeito para um governo único, um governo mundial. Jesus entra então na história da humanidade e dá uma revirada nisso. Ele vai dar uma revirada nisso. Tiatira, ela está vivendo aconselhada com mentiras e com enganos. Mas aqui em Tiatira tem um mandamento. O que tendes, retende-o até que eu venha. E o que Tiatira tem? Lá no livro, na carta de Pérgamo, Deus pede às pessoas que se arrependam, porque se elas não se arrependessem, Deus mesmo viria e pelejaria contra eles com a espada da sua boca. Com a espada da sua boca. O que vai acontecer então? Os habitantes de Tiatira estão tendo dificuldade para sobreviver, porque o alimento está contaminado pelos conselhos de Jezabel. Mas tem alguns ali que vêm de Pérgamo, e lá na igreja de Pérgamo, Deus diz para eles assim: eu os alimentarei com o maná escondido. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Maná escondido. Maná escondido. Maná escondido. Se o Satanás tem as suas coisas de ocultismo, Deus pode alimentar aqueles que são seus, apesar disso. Com o quê? Com maná escondido. O maná era um alimento que Deus providenciou para um povo que andava, peregrinava pelo deserto. Não tinha onde plantar horta, não tinha onde criar nada. E Deus alimentava o povo diariamente. Diariamente. Você lembra lá do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Maná escondido. O que você tem, retende-o. É a mensagem para a igreja de Tiatira. Continua esperando das coisas do Senhor. Descarta. Não tenha medo em descartar os conselhos da Jezabel. A voz do povo é a voz de Deus? Não. A maioria tem razão? Não. Não. Povo de Deus é minoria. Povo de Deus é remanescente. É preciso ter coragem. Coragem para viver sustentado pelo Senhor. Sustentado pelo Senhor. Vai haver agora uma grande obra em Sardes. Nos vemos no próximo vídeo.